Você já teve a sensação de que Deus está em silêncio justo quando você mais precisa dele? Já orou com força, mas sentiu que as respostas nunca vieram? A maioria das pessoas acredita que o silêncio de Deus é sinal de ausência. Mas e se esse silêncio for, na verdade, o início de uma resposta maior do que você esperava? Existe uma fé que não nasce dos milagres visíveis, mas do som abafado das lágrimas. Uma fé que cresce no escuro, nos dias em que o céu parece fechado. E o Salmo 77 nos leva exatamente por esse caminho, do clamor mais desesperado à presença mais real. Não é uma história sobre soluções rápidas, é sobre transformação profunda. Se você assistir até o fim, vai descobrir como transformar suas memórias em armas espirituais, como confiar mesmo quando tudo parece parado e como perceber que Deus continua te guiando, mesmo quando você não vê pegadas. O que está escondido pode ser exatamente onde Deus mais está trabalhando. Agora, escreva nos comentários: mesmo em silêncio, Deus está comigo. E se essa mensagem já tocou algo aí dentro, inscreva-se para receber orações que fortalecem sua alma todos os dias. Vamos juntos até o fim dessa jornada. Quando tudo parece injusto, ainda existe esperança. Talvez você esteja em um momento da vida onde tudo parece estar contra você, onde os problemas se acumulam como se fosse uma batalha judicial, só que dentro da alma. E o mais difícil é não encontrar consolo, não ouvir resposta, sentir-se esquecido até por Deus. Foi exatamente assim que Asaf começou sua oração. Um grito sincero, angustiado, vindo de um lugar escuro da alma. Mas mesmo sem resposta, ele não parou de orar. Asaf orava de noite com as mãos levantadas, sem desistir. E isso revela algo poderoso. Mesmo na ausência de sinais, o coração que insiste em clamar está dizendo: eu ainda acredito. Quando não há mais o que fazer, ainda há o que entregar. A oração se torna um lugar de refúgio. Não porque a dor desaparece, mas porque ela ganha um sentido novo. Asaf nos mostra que a fé verdadeira não é feita só de celebrações, mas também de lágrimas, de silêncios, de insistência. E é nesse ponto que muitos desistem, mas também onde os milagres começam. Deus escuta o clamor escondido, a oração abafada, a lágrima que ninguém viu cair. E talvez seja exatamente agora que o céu está mais perto do que parece. Quantas vezes você achou que estava sozinho, quando na verdade era só o início de algo profundo? O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. É quando tudo parece parado que Ele está colocando coisas em movimento que você ainda não vê. Então, ore mesmo sem vontade. Clame mesmo sem forças, porque a esperança não depende da sua força, mas da fidelidade dele. E no próximo tópico, você vai perceber que mostrar suas emoções diante de Deus pode ser o ato mais poderoso de fé que você já fez. Porque o que Asaf faz a seguir é abrir o coração de um jeito que muda tudo. Quando você decide parar de esconder a dor, Asaf não tentou parecer forte diante de Deus. Ele não usou palavras bonitas, nem tentou fingir que estava tudo bem. Pelo contrário, ele escancarou o coração. Confessou seu abatimento, sua confusão, sua angústia profunda. E sabe o que isso nos mostra? Que Deus não está esperando perfeição. Ele está esperando verdade. A oração não é um teatro. É um espaço seguro, onde você pode derramar tudo o que sente, inclusive o que nunca teve coragem de contar a ninguém. Asaf fez isso. E quando ele parou de esconder sua dor, algo novo começou a brotar. Revelações espirituais, consolo verdadeiro, uma sensação de que Deus o ouvia, mesmo em silêncio. Às vezes, a gente acha que precisa estar bem para orar, que precisa se recompor antes de se apresentar a Deus. Mas é justamente o oposto. Deus se aproxima dos quebrantados, daqueles que têm coragem de dizer:
Senhor, eu não estou bem, mas eu estou aqui. A oração se torna real quando a dor é real. E se você está passando por um momento em que o desespero tenta calar sua fé, lembre-se, não se trata de vencer o sentimento, trata-se de convidar Deus para dentro dele. Quando você abre espaço para Ele no meio da tempestade emocional, Ele transforma desespero em direção, dor em sabedoria, vazio em presença. E no próximo passo dessa jornada, você vai entender como o poder de lembrar o que Deus já fez pode se tornar a sua arma mais poderosa. Mesmo quando tudo parece perdido, lembrar é resistir espiritualmente. Em meio ao caos interno, Asaf faz algo que muda completamente o rumo da sua oração. Ele para de olhar para o agora e começa a lembrar do que Deus já fez. Ele se recorda dos milagres, das libertações, dos sinais de cuidado. E esse ato de memória não é apenas nostalgia, é estratégia espiritual. Ele está ancorando sua fé no que já foi vivido para suportar o que está sendo enfrentado. Quantas vezes, no meio da dor, a gente esquece do que Deus já nos mostrou? Esquecemos que já fomos socorridos, já fomos guiados, já fomos surpreendidos por respostas quando tudo parecia acabado. A memória dos milagres passados se torna um mapa para atravessar o deserto presente. É como se Deus dissesse: se eu fiz antes, eu posso fazer de novo. Lembrar é resgatar o chão, é dizer ao coração: ei, você não começou agora, você já venceu antes. Asaf entende que a mente, quando alimentada por testemunhos, se fortalece contra o desespero. E isso nos ensina algo prático. Crie o hábito de anotar, declarar e repetir os feitos de Deus na sua história. A lembrança ativa a fé. Você pode até não ver nada agora, mas a memória prova que Deus já se moveu. E Ele é o mesmo. Ele não muda. Ele continua sendo o Deus que abre caminhos no impossível, que levanta o caído, que responde de maneiras inesperadas. A memória nos conecta ao caráter eterno de Deus. E o que vem a seguir vai tocar você ainda mais profundamente, porque mesmo quando Deus age, muitas vezes Ele faz isso em silêncio. E é aí que entra um dos maiores segredos espirituais da caminhada com Ele. Quando Deus age em silêncio e ninguém percebe, as tuas pegadas não foram vistas. Esse trecho do Salmo 77 revela um dos mistérios mais profundos da vida com Deus. Ele age, sim, mas nem sempre de forma visível. Às vezes Ele abre o mar, mas os nossos olhos estão tão cheios de lágrimas que não conseguem enxergar. Às vezes Ele guia, mas os nossos pés estão tão cansados que achamos que estamos parados. Só que o fato de você não ver os rastros não significa que Ele não está indo à frente. Deus não depende da sua percepção para agir. Ele trabalha no invisível, move peças no silêncio, estrutura livramentos quando tudo parece desmoronar. É por isso que a fé precisa ser mais do que sentimento. Ela precisa ser convicção. A fé verdadeira floresce no escuro. É quando você continua orando mesmo sem resposta, caminhando mesmo sem direção clara, confiando mesmo quando nada melhora. O caminho de Deus passa por águas profundas e nem sempre há pegadas, mas há propósito. Ele nunca deixa de guiar, mesmo quando você não consegue provar. Se hoje você sente que tudo está estagnado, que nada se move, lembre-se, o céu trabalha em silêncio. O socorro pode estar mais perto do que você imagina. E quando você menos esperar, o impossível vai se manifestar, porque Deus age enquanto você descansa nele. E no próximo trecho da oração de Asaf, uma revelação ainda mais poderosa surge. O mesmo Deus que moveu o mar tem poder absoluto sobre a natureza e a história. E se Ele fez uma vez, Ele fará outra. Quando o impossível se curva diante do eterno Asaf, lembra do mar se abrindo, do povo passando a pé enxuto, da natureza obedecendo à voz de Deus.
E por que ele traz isso à memória? Porque quando o presente parece sem saída, o passado revela que Deus já fez o impossível antes. E se ele abriu o mar, ele pode abrir qualquer coisa, uma porta, uma mente, uma nova chance. O poder de Deus não é simbólico, é real. Ele tem domínio sobre tudo que foi criado. A natureza o reconhece, a história se curva à sua vontade. E nós, muitas vezes, duvidamos, achamos que o nosso problema é grande demais, que o tempo passou, que já não dá mais. Mas Deus não tem prazo de validade. Ele é eterno e atual. Quando você entende que o mesmo Deus que moveu céus e terra está ouvindo a sua oração agora, tudo muda. A sua expectativa muda. A sua postura muda. Você começa a orar com fé de quem sabe que está falando com o Criador do universo, e não apenas com uma ideia distante. E se Deus fez um dia o mar se dividir, Ele pode hoje abrir caminhos onde você só vê bloqueio. Asaf percebe que a história não é só um registro antigo. Ela é uma prova viva de que o caráter de Deus é agir a favor dos que confiam nele. O que ele fez por outros, ele pode fazer por você. E no próximo movimento dessa oração, você vai descobrir que declarar esses feitos publicamente não é só testemunho. É uma profecia que semeia fé e transforma ambientes. Quando declarar a fé se torna um ato profético, Asaf não guarda para si as lembranças do que Deus fez. Ele declara, fala em voz alta, profetiza os feitos do Senhor, e isso muda tudo. Porque quando você fala do que Deus já fez, a sua fé é fortalecida e a de quem te ouve também. A confissão pública não é só gratidão, é semente de transformação espiritual. Muitas vezes achamos que devemos esperar o milagre acontecer para então falar. Mas a verdade é que falar antes é um ato profético. É como se você dissesse, eu creio antes de ver, eu declaro antes de tocar. E essa postura movimenta o invisível. Asaf entende que suas palavras têm peso. Elas semeiam esperança no mundo ao seu redor. Quando você compartilha o que já viveu com Deus, você não está apenas relembrando, está liberando fé. Fé que contagia, que desperta, que consola. A confissão não é só testemunho do passado, é convite ao futuro. É um tipo de intercessão em voz alta. E Deus honra quem o honra com palavras de fé. E mesmo que você ainda esteja esperando algo acontecer, declare o que já conhece de Deus. Diga em voz alta que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele não muda. Porque enquanto você fala, algo se realinha dentro de você e também ao seu redor. O ambiente espiritual responde à voz de quem crê. E o que vem agora fecha com chave de ouro, porque não se trata apenas do que Deus faz, mas de como Ele caminha com você, passo a passo, como um pastor que não solta a sua mão. Quando você entende que nunca esteve só, o Salmo termina com uma das imagens mais poderosas de toda a Bíblia: Deus como pastor. Ele não é apenas o libertador que faz milagres grandiosos. Ele é o guia que caminha ao seu lado, dia após dia. Asaf reconhece que, mais do que um Deus que intervém, temos um Deus que permanece. E isso muda tudo. O pastor não abandona o rebanho na escuridão. Ele atravessa com você o vale, mesmo que seus olhos não o vejam, mesmo que seus pés estejam cansados, mesmo que sua fé esteja fraca. Ele conhece cada passo seu, ele entende o seu ritmo e ele ajusta o caminhar dele ao seu, só para não te deixar para trás. Muitas pessoas buscam um Deus que resolva problemas. Mas Asaf descobre um Deus que caminha junto, mesmo quando o problema ainda não passou. Essa presença constante, silenciosa, firme, transforma mais do que qualquer milagre instantâneo, porque ela cura não só o momento, mas o coração. Deus não quer ser só o seu socorro nos dias maus. Ele quer ser o seu companheiro em todos os dias. E quando você entende isso,
nasce dentro de você uma confiança que o mundo não pode roubar. Porque a certeza de que Ele está com você se torna maior do que qualquer incerteza ao seu redor. E agora que você viu como esse salmo nos leva da dor até a presença, do desespero até a direção, chegou a hora de te mostrar, na introdução que virá a seguir, porque esse conteúdo pode ser exatamente o que o seu coração estava esperando hoje. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece: Deus está agindo mesmo quando você não sente. O Salmo 77 não nos oferece uma saída mágica, mas nos revela uma verdade que sustenta a alma. A de que há um Deus que caminha com você, que ouve o que ninguém ouve e age onde ninguém vê. Qual parte deste salmo mais falou com você hoje? Foi o clamor de Asaf na madrugada? Foi a lembrança dos milagres? Ou a certeza de que Deus guia mesmo quando seus passos parecem ocultos? Compartilhe nos comentários. O seu testemunho pode ser a resposta que alguém está esperando para continuar. Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que esteja atravessando um momento escuro e se inscreva no canal para receber orações diárias que fortalecem sua fé. Aqui, não seguimos fórmulas, seguimos a presença de Deus, mesmo em silêncio.